Você que está desempregado ou que procura o primeiro emprego, aceitaria uma proposta para trabalhar em um supermercado, escala 6 por um, ganhando um salário mínimo, trabalhando às vezes em dias de feriado, exercendo ali funções que excedem o cargo ao qual você foi contratado? Você aceitaria essa proposta ou preferiria trabalhar como autônomo, trabalhar com internet ou procurar qualquer outra coisa para fazer? Isso é uma discussão que tem sido bastante difundida nos dias atuais, porque os supermercados estão entrando em crise porque não estão conseguindo contratar pessoas para exercer algumas funções dentro das suas empresas, né, dentro dessa área. E aí eu trouxe algumas notícias aqui para a gente ver sobre essa crise que está se instalando e os motivos disso estar acontecendo. E eu já adianto para vocês que a culpa está recaindo sobre a geração Z, né? Mais uma vez. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Tem motivos bastante plausíveis e que fazem total sentido para isso estar acontecendo. A gente está passando por uma mudança, por uma evolução na forma como o trabalho se dá com esse mundo tecnológico que a gente vive e as pessoas também estão ficando cansadas dessa escala 6 por um, não é novidade para ninguém. Mas vamos dar uma olhada aqui na notícia. Falta mão de obra. Falta mão de obra. Supermercados caçam trabalhadores em 8 funções-chave. Supermercados enfrentam escassez de mão de obra em 8 das 10 ocupações mais importantes de sua folha de pagamentos, que corresponde a 70% da força de trabalho do setor. Então, cara, 70% da força de trabalho não está sendo contratada de forma facilitada, né? Estão tendo trabalho para contratar profissionais para ocupar ali 70% das vagas dos supermercados, as principais funções. A conclusão é de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, tal. Vamos passar. Quais são as 8 vagas mais difíceis de preencher? Operador de caixa, padeiro, açougueiro, embalador, repositor de mercadorias, atendente de loja, vendedor, auxiliar de serviços de alimentação. Então a gente vê que são vagas chaves aí para serem ocupadas e que os supermercados, de uma forma geral, estão tendo dificuldade. É tanto que muitas vezes a pessoa que está sendo contratada acaba exercendo mais de uma função sem ter nem a qualificação correta para exercê-la. Tamanha é a dificuldade que eles estão tendo. Eu vi algumas outras notícias de que muitos jovens não estão querendo mais atuar nessa área e os empresários estão sendo obrigados, de certa forma, a contratar pessoas mais velhas, idosos, até presidiários também. Então a gente vê que a coisa está feia para o lado deles, né? E aí continua aqui a matéria. Por que está tão difícil? Vai trazer agora algumas motivações. Desemprego no Brasil atingiu níveis historicamente baixos. Em casos extremos, a falta de mão de obra levou ao adiamento da inauguração de novas lojas, divulgou a APAS. Então, ou seja, o desemprego no Brasil está em níveis baixos, segundo a matéria aqui, e mesmo assim ainda existe crise de contratação, dificuldade em rede de supermercados. Funções são consideradas mais técnicas, portanto, elas exigem alguma qualificação, um problema atualmente para as empresas. Uma pesquisa realizada pela Assessoria de Recursos Humanos, em janeiro, já havia apontado que 81% das empresas brasileiras têm dificuldades para encontrar mão de obra qualificada ou com competências indispensáveis. Isso aqui já é um sinal, porque se as pessoas não estão buscando qualificação para atuar nessas áreas, é porque o mercado não está sendo atrativo, é porque não é interessante para elas se qualificarem para uma vaga que não vai remunerar elas bem, né? Então, para que se qualificar para praticamente trabalhar como um escravo, né? A gente sabe que quem trabalha em supermercado vive quase uma escravidão ali, completa. E aí ele dá mais outros motivos. 6 a cada 10 empresas também têm dificuldades não só de contratar, mas de manter trabalhadores.
Eu acredito que redes de shopping, enfim, todas essas empresas que têm dinâmicas parecidas com os supermercados vão ter dificuldade para contratar pessoas, principalmente da geração Z, porque não é atrativo. Eles já enxergaram que não é preciso se submeter a tamanhas humilhações para poder ganhar um salário mínimo e doar boa parte do seu tempo, boa parte da sua vida a um trabalho que vai remunerar muito mal, que não vai trazer quase ou nenhum tipo de gratificação. Eles preferem hoje em dia trabalhar na internet, buscar outras alternativas, trabalhar como autônomo, como freelancer, outras oportunidades que vão garantir aí valores muito mais altos do que eles conseguiriam em um trabalho comum. E aqui continua, né? Jovens que tinham um supermercado como primeiro emprego também preferem hoje trabalhos informais. O motivo? Maior flexibilidade na rotina, apontaram empresários do setor ouvidos pelo jornal. A gente sabe que esse tipo de trabalho é um trabalho muito engessado, ou seja, muito rígido, não tem muito para onde ir, para onde inovar. E o que acontece? Os jovens não querem mais esse tipo de trabalho, eles não se interessam. Eles querem trabalhos mais dinâmicos, trabalho que requerem criatividade. E a melhor forma de fazer isso, que tem se implantado hoje em dia, é trabalhar por conta própria. É desenvolver algum trabalho na internet, com designer, trabalhar com redes sociais, ou até aqui do youtuber também, são alternativas que os jovens tentam conseguir para conseguir essa flexibilidade, para conseguir também, né, aproveitar melhor a sua vida, aproveitar melhor o seu tempo. Enfim, né? Eu também vi alguns relatos aqui dessa crise no X, né, o antigo Twitter, e vamos dar uma lida também para ver o que as pessoas estão dizendo sobre isso. Aqui esse Caco Cardassi, não sei quem é, mas vamos ler. Sem zoeira, agora. Eu trabalhei anos em escala 6 por 1. Essa é a maior desgraça que uma pessoa é obrigada a se submeter para ganhar uma miséria de dinheiro e mal conseguir viver. Eu era vendedor de loja de shopping. Época de dezembro, a gente fazia o que é chamado de dobrar. Trabalhar em shopping também é algo horrível, segundo relatos que eu sempre escuto, que é um trabalho ali análogo à escravidão, que você vai doar muito tempo da sua vida ali dentro e vai ver pouca evolução da sua vida. E é por isso que está essa crise. Que hoje em dia, as pessoas melhores informadas, com maiores oportunidades, as pessoas têm possibilidades hoje em dia de caminharem com suas próprias pernas. Quem vai querer se submeter a esse tipo de trabalho? Obviamente, se você não tem outras oportunidades, se você está passando por uma crise na sua vida e não tem para onde ir, é melhor ter um trabalho desse do que passar fome ou depender de terceiros. E aí, nesse caso, eu recomendaria sim. Mas você vê que, como era antigamente uma porta de entrada para muitos jovens, não funciona mais assim. Eles preferem conseguir outro tipo de trabalho para poder iniciar a sua vida profissional. Vamos ver outros relatos aqui. Vou falar uma coisa. Minha mãe trabalha em supermercado e está esgotada. As pessoas estão surtadas, enchendo carros e carros de comida como se não houvesse amanhã, destratando os funcionários, xingando e enlouquecendo quem está lá se arriscando. Por favor, respeitem o trabalhador. Isso é outra coisa. Quem trabalha com atendimento ao público está sujeito a todo tipo de humilhação e estresse. E é por isso que as pessoas adoecem. E é por isso que essa forma de trabalhar, esse tipo de trabalho, tem espantado tanto a geração Z. A geração Z não é a culpada, ela é um sintoma. Ela está vendo um problema e está tentando se afastar desse problema que vai adoecê-la se ela persistir nisso. Então as empresas têm que olhar com cuidado para isso e ver o que elas podem fazer para evoluir. O mundo está evoluindo e as coisas vão continuar a mudar. Essa mudança não vai retroceder. A jornada de trabalho, escala 6 por 1, tem sido bastante discutida. Obviamente, uma mudança brusca vai gerar um impacto econômico, a gente sabe disso, mas eu acredito que talvez seja uma mudança necessária. Mas vamos ver outra coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver.
Eu não gosto da escala 6x1. Acho melhor descansar 2 dias. Mas não adianta ter visão romântica de que não haverá consequências. O supermercado vai ver o custo de sua força de trabalho subir, vai repassar o custo para o consumidor ou substituir pessoas por máquinas. Substituição de pessoas por máquinas já está acontecendo em alguns setores e é algo também que não dá para a gente barrar, é algo que vai acontecer. E eu acredito que essa mudança da escala 6x1 para uma escala um pouco mais flexível também é uma mudança necessária para a saúde das pessoas. Obviamente, nenhuma mudança vem sem gerar algum tipo de impacto. E aí você tem que fazer um estudo econômico muito bem feito para poder saber a viabilidade da implementação, o tempo de implementação, né? Não é algo que deve ser feito na loucura, assim. Enfim, né? Eu acho que a gente já viu bastante coisa aqui e eu queria saber a opinião de vocês. Vocês já trabalharam em supermercados? Aceitariam um emprego desse tipo, a depender da situação da vida de vocês? Ou achariam melhor partir para a informalidade, trabalhar por conta própria, seja com a internet, seja como pintor ou até ajudante de pedreiro, quem sabe? Qualquer outro tipo de trabalho informal. Deixem aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Não esquece também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e não deixar de acompanhar os nossos próximos vídeos. Se vocês gostarem aqui, a gente vai continuar comentando sobre isso, tá certo? Então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.